Então, pessoal, aí vocês têm até o dia 22 de junho, né, para entregar o meu projeto. Aí vocês vão entregar os arquivos que compõem o projeto de vocês, menos a pasta Venv ou Env, né, que vocês criaram, ou seja, a pasta que tem as bibliotecas. Essa pasta aqui, ó, não precisa entregar ela. Vocês vão entregar só esses arquivos aqui embaixo. Ó. No caso, então, vocês vão ter que me entregar o arquivo app.py, né, que é o arquivo .python, que a gente utilizou para criar a página, o arquivo train_model, que foi o arquivo que a gente treinou o modelo, né? Esse daqui é o arquivo mais parecido com o que vocês utilizaram lá no Google Colab. Né? Então, lembrando que assim, não é baixar o arquivo do Google Colab e colar, tentar abrir ele aqui, né? Você vai copiar o código, né? Então lá tinha aquelas fases, ó, como a fase 6, a fase 7. Né? Então você vai copiando o código e colocando aqui. Depois que vocês treinam esse modelo, né, roda esse arquivo aqui, ele vai treinar o modelo, então, e vai gerar esses arquivos aqui, ó, modelclasses.pkl, né, modelfeatures.pkl e o preditor de espécies de pinguim.pkl. No caso, vai ser o exemplo de vocês, provavelmente pode ter outro nome aqui, né? Mas, ou seja, vocês devem me enviar, então, os arquivos .py, né, .py, os arquivos .pkl e o arquivo CSV, porque eu consigo replicar ele aqui na minha máquina. O arquivo .venv, ou seja, o arquivo da biblioteca, ele é muito pesado e não precisa enviar ele também não. Esse eu consigo fazer ele aqui na minha máquina, beleza? Esses arquivos aqui, como que vocês podem enviar ele? Vocês podem ir lá, né, e compactar eles, né, selecionar eles e compactar, ó, seleciona todos eles, né, e geram um arquivo zipado, né, no meu caso aqui eu poderia comprimir e gerar um arquivos, arquivos de IA, né, posso colocar o nome dele, comprimir, ele gera uma pasta zipada e você pode me enviar a pasta zipada. Mas também pode me enviar o arquivo separadamente. Por quê? Porque eu percebi que lá no Moodle ele permite até 20 arquivos. Então, mas eu não testei se ele aceita o arquivo, por exemplo, com uma extensão muito diferente, igual essa daqui. Ó. Pode ser que ele entenda que pode ser um vírus ou algum arquivo malicioso. Então, não tenho certeza se ele aceita o arquivo com extensão .pkl. Se ele não aceitar, vocês vão ter que obrigatoriamente gerar o arquivo .zip, né, ou .rar, e me enviar ele. Se não, pode enviar o arquivo, se ele deixar me enviar, pode me enviar separado também, não tem problema. Claro que o .zip fica um pouco mais organizado. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Então, Professor, como que eu oi. te mando o meu? No caso, alguns alunos têm familiaridade com o GitHub, né? Quem tiver familiaridade com o GitHub pode me mandar o link do GitHub, igual o Lainor fez. Né? Quem não conhece o GitHub, não sabe do que eu estou falando, não precisa nem se preocupar. Pode me enviar só os arquivos zipados, com certeza vocês devem ter feito só aqueles 5, 6 arquivos ali. Né? Assim, aí quem já está um pouco mais avançado em programação, normalmente cria um repositório de arquivos, né, de programação lá no GitHub, aí pode só me enviar o link, deixar ele público ou compartilhar com o meu usuário, dá certo. Mas pode me enviar os arquivos normalmente também. Aí no seu caso, você envia o link do GitHub, viu, Lenor? Tá, eu vou te mandar o do perfil, porque tem dois projetos lá, daí você avalia da melhor forma. Ok, beleza. Mais alguma pergunta? Professor, Oi. então, no caso, nessa pasta que vai ser o do treinamento, a Uhum. gente edita, coloca o nosso projeto e te manda, né? Isso. Uhum. Coloca os seus arquivos lá. Coloca o seu código, né? Tenta treinar com os seus dados. Tá bom, então. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Obrigado. Fique à vontade, Ivy. Boa tarde, pessoal. Então, agora eu acho que vocês já estão com saudade de mim, né? Tiveram várias aulas seguidas aí do Adriano. Vamos voltar para a parte boa da disciplina. Gente, hoje a gente vai começar a falar sobre o projeto de imagens que vocês vão desenvolver. Então, como a gente tinha falado desde o início da disciplina, seriam 3 projetos, 3 avaliações, né? Então, o primeiro foi o projeto de dados tabulares, o segundo é esse que o Adriano acabou de
definir a data de entrega com vocês. E o terceiro é o de imagens. Então, agora a gente vai usar uma rede neural para detecção de objetos e imagens. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu já coloquei o código para vocês lá no Moodle, tá lá em aula 6, detecção de objetos em imagens usando o YOLO. Então, é esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Tem um códigozinho lá que é uma base de dados que a gente vai utilizar, e tem o link do Colab da YOLO V8. Então, é esse link do Colab que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Esse código aqui é direto da empresa que desenvolveu essa arquitetura. A YOLO é uma arquitetura de rede neural, é um algoritmo que hoje ele é o estado da arte para detecção de objetos em imagem. Então, se o seu problema envolve imagem, você quer detectar alguma coisa em qualquer tipo de imagem, essa é a melhor rede neural que a gente tem para utilizar atualmente. E aqui eu já tenho um código, tá vendo que está ali, ó, como treinar YOLO V8 para detecção de objetos em um dataset customizado. Então, eu vou mostrar o modelo que eles trazem, esse é o template lá da Ultralytics, e aí vou mostrar com a base de dados que eles trouxeram de exemplo, e vou mostrar com essa base de dados que eu já coloquei aí no Moodle para vocês. Então, vou dar 2 exemplos hoje, e no projeto de vocês, o que vocês precisam fazer? Só replicar isso aqui com a base de dados de vocês. Então, vocês vão pegar, eu quero detectar, por exemplo, o que um aluno meu vai apresentar na próxima semana, que é nível de maturação de tomate cereja. Então, eu quero que ela consiga contar quantos tomates verdes, quantos tomates intermediários, quantos tomates maduros. Eu quero identificar a doença na folha do milho. Quero identificar quantos parafusos que tem numa gaveta. Então, você tem que construir uma base de dados ou encontrar uma base de dados pública que tenha esses objetos que você quer que a rede neural aprenda a reconhecer. Então, vamos lá. Esse código aqui é o modelo, então, o que vocês vão fazer? Vão salvar uma cópia no Drive de vocês, né? Então, vai lá, arquivo, salvar uma cópia no Drive, coloca o nome aqui que vocês quiserem, para vocês saberem o que vocês estão fazendo, né? Então, hoje, só clicar aqui nesse nome que vocês conseguem editar, tá? Aí você pode pôr aqui o nome que você quiser. E aí ele já fica salvo. Como vocês sabem, o Colab já salva automaticamente o que vocês fazem. Então, quem entende inglês pode dar uma lida aqui que vai ver que é realmente um tutorial. Aqui ele está explicando o que se faz em cada um dos trechos de código. E, inclusive, tem o link aqui do blog, onde eles põem outros tutoriais, outros exemplos. Então, vocês vão ver que tem exemplos para as mais diversas áreas. Não só voltado para agrárias, mas voltado para indústria, para comércio, para medicina. Então, tem para qualquer área, e lembrando que eu não exijo que seja para a área de agrárias. Então, se você quer desenvolver, sei lá, para sua mãe que tem uma loja de roupa, pode ser, não tem problema. Então, aqui o primeiro trecho que a gente tem que executar é esse aqui, que é para a gente utilizar a placa de vídeo do Colab. Então, se a gente for utilizar só CPU, vai demorar muito o treinamento da rede neural. Então, aqui a gente pede para verificar se está usando o ambiente de execução com GPU. Então, se aparecer esse quadrinho aqui, falando aqui, ó, NVIDIA e algum número na frente, quer dizer que está certo, está usando GPU. Se não aparecer isso, você vai lá em ambiente de execução, alterar tipo de ambiente de execução e seleciona a GPU, que aí provavelmente o seu vai estar selecionado CPU, você muda para GPU, que aí vai conseguir executar usando a GPU. Então, aqui eu acabei de executar, deu certo. Esse segundo trecho aqui é para criar uma pasta, seria a nossa pasta home, onde esse dataset, esses treinamentos, esses resultados vão ser salvos.
Eu acabei de executar. E agora a gente vai chamar as bibliotecas da Ultralytics que tem a Iolo já pronta, essa arquitetura, essa rede neural. Então, a gente executa esse código e o de baixo. Então, tá vendo que aqui a gente está instalando a Ultralytics, instalando funções que a gente vai precisar tanto para treinar quanto para avaliar essa rede, tá? Então, aqui, ó, dentro da Ultralytics está a Iolo e algumas funções para mostrar as imagens e lidar com imagens. Aqui ele só está falando de alguns comandos básicos, né, que a gente pode tanto usar aqui para treinar, quanto para predizer, quanto para validar e para exportar esse modelo para usar como vocês fizeram com o projeto anterior com o Adriano. E a gente tem algumas arquiteturas da Iolo, que é a Nano, a Small, tem diferentes modelos. Eu vou mostrar isso mais à frente para vocês. Então, a Iolo já é uma arquitetura conhecida, estabelecida na academia e no mercado já. Ela já vem pré-treinada com uma base de dados ampla. Então, ela já reconhece automaticamente várias coisas. Então, um exemplo é esse primeiro código aqui, ó, que eu já passei aqui, a Iolo V8. Estou falando que é para detectar no modelo Predict. E eu vou analisar pelo menos 25% de confiança. Então, só aquilo que ela tiver mais de 25% de certeza que ela viu na imagem, que ela vai mostrar para a gente. E aqui, como source, eu estou passando o link de uma imagem. Essa imagem está na internet. Então, passei o link dessa imagem e peço para ela me falar o que ela encontrou. Então, executo aqui. Vamos ver o que ela acha. Ó, usou a Iolo. Ó, ela vem aqui e fala para mim, ó, ela demorou. Foi bem rápida aqui, não chegou nem a um segundo, né? 70 milissegundos. E ela encontrou uma pessoa, aqui nessa foto, ó, do JPEG. Ela trouxe a foto aqui para a pastinha que eu falei para vocês, ó. Então, a foto é essa aqui, ó. Então, a foto é essa. E ela encontrou uma pessoa, um carro, um cachorro. Olha só, gente, a pessoa está de costas, ele não vê o rosto, mas ele conseguiu identificar que tem uma pessoa, um cachorro, e o carro, olha só, tá só um pedacinho do carro lá atrás do braço da pessoa, e ele conseguiu identificar que tinha um carro. Aqui eu peço para ele mostrar como que ele detectou isso, e olha só, a pessoa, ele fez a caixinha aqui de roxo, ele tem 73% de certeza que é uma pessoa. O cachorro, ele fez a caixinha aqui em pink, né, rosa pink aqui, de 29% de certeza só. E o carro, ele fez aqui a caixinha de branco, ele tem 28% de certeza. O que tem aqui nessa imagem que a rede neural não conseguiu detectar? O prédio, a mochila. Então, pode ser que ela consiga detectar, mas ela tem menos de 25% de certeza, porque eu falei que era para ela trazer para mim só aquilo que ela tinha pelo menos 25% de certeza. Talvez se eu baixasse a certeza aqui, ela encontrasse mais coisas. Mas olha, tem o poste, se ela for treinada para poste, tem um poste aqui, tem o prédio, tem a mochila, tem o boné, tem a guia do cachorro. Então, ela poderia ter reconhecido outras coisas, e eu posso treinar para ela reconhecer aquilo que ela não reconheceu. Por exemplo, se fosse roupa, talvez seria interessante ela reconhecer que ele está de camiseta, né? Então, a gente pode agora pegar esse modelo que já reconhece algumas coisas e treinar para o que eu quero que ela aprenda. Então, vocês viram que mesmo sem treinar nada, ela já reconheceu esse objeto. Olha, vamos só para vocês verem um exemplo. Se eu quiser mudar aqui, ó, e colocar agora que eu vou querer que ela reconheça com pelo menos 50% de certeza. E peço para rodar novamente, vamos ver o que ela encontra. Não encontrou nada. Olha só. Ah, não, encontrou a pessoa. Aqui, ó, só a pessoa. Por quê? A pessoa, ela tinha 73% de certeza. Agora, vamos ver se a gente baixar essa certeza para 10.
se ela acha mais alguma coisa. Ó, achou a mochila, que era o que a gente tinha falado que ela não tinha achado, só que é engraçado que ela achou duas. Agora deve estar salvo em outro lugar. Detect, Predict 4. Vamos pôr aqui para ver o que ela achou. Ó, ela não conseguiu entender que é uma mochila só. Ela entendeu isso aqui como uma mochila e a parte de cima como outra. Então, por isso que é importante a gente treinar para o objetivo específico que a gente quer. Então, se eu quero treinar ela para reconhecer um determinado objeto, eu tenho que ter uma base de dados com várias imagens desse objeto específico que eu quero, e aí eu vou treinando até que ela fique muito boa em reconhecer aquilo. Então, aqui vocês viram um exemplo com uma imagem só, que eu consegui mudar o que ela conseguiu detectar. Aí aqui agora ele está falando da plataforma RoboFlow, que lá já tem algumas bases de dados públicas. Então a gente pode ir lá e tentar encontrar aquilo que eu quero. Mas antes de eu entrar lá no RoboFlow, vou trazer aqui para vocês a base de dados que já vem nesse modelo. Aqui ele já tem um videozinho te mostrando como que você cria uma base de dados sua. Então, olha só, você vem aqui no RoboFlow, cria sua conta, vai lá e cria um novo projeto, coloca o nome do projeto, o que é que você quer detectar nesse projeto, e clica aqui no botão Create Public Project. Criou, agora o que você vai fazer? Trazer as imagens. Olha só, aqui é um projeto de detecção de objetos em campo de futebol. Então, o que ele quer? Tudo a ver com a Copa, né? Tá chegando aí os jogos. Então, o que a gente quer detectar aqui? Os jogadores, a bola, o juiz e o goleiro. Então, esses são os objetos que ele quer reconhecer. Então, olha só, ele subiu 500 e poucas imagens aqui, e agora ele tem que marcar o que ele quer reconhecer. Então, olha, ele vem aqui e marca de roxinho o que é jogador, marcou de outra cor o que é juiz. Na hora que chegar no juiz, ele vai marcar de outra cor. Aí, marcou aqui, colocou juiz. E ele marca a bola, marca o goleiro, e aí depois disso você gera aqui um dataset. Você pede para ele dividir em treino, teste e validação, assim como a gente fazia lá naqueles outros algoritmos, e aí ele gera aqui uma versão desse dataset, você exporta, e aí ele vai gerar um códigozinho, que é o mesmo que eu já coloquei lá no Colab, no Moodle, de uma outra base de dados, para a gente poder usar. Com esse código que é gerado aqui, que a gente exporta lá do RoboFlow, a gente cola aqui, esse pedaço, e aí a gente consegue importar essas imagens já com essas marcações. Então, aqui eu estou trazendo esse dataset de jogadores de futebol, já com essas marcações que foram feitas, e aí eu vou colocar agora, então, para treinar essa rede neural para detectar esses jogadores. Aqui, o que eu preciso passar? O código já está prontinho aqui. Eu só preciso mudar nesse trecho a quantidade de épocas que eu quero que ele execute. Épocas é repetição. Quantas vezes que eu quero mostrar imagens desse dataset e falar o que eu quero que ele reconheça ali naquelas imagens. Então, aqui eu estou com 25 épocas só para dar tempo da gente fazer isso rapidamente aqui. Mas a gente pode começar com pelo menos 200 épocas, tá? Então, aqui, olha só, eu comecei na primeira época. Aí, ó, quando você põe para executar, ele vai primeiro carregar lá a arquitetura da rede neural, aqui são as camadas, a quantidade de neurônios que a rede neural tem. E aí, ele começa a executar as 25 épocas. Olha só, na primeira época, ele tem um resultado não tão bom, ó, uma precisão de 95, mais um recall de 22, um MAP de 29. E aí, ele vai executando e tentando melhorar. Ó, tem aqui a precisão caiu, mas o recall aumentou, o MAP também aumentou. Então, aqui eu vou, ó, época 6 de 25, 7, 9. Quando chega na última época, ele imprime aqui para a gente as métricas gerais.
Então, olha só, na época 25, para todas as classes, a média geral foi de 87 de precisão, 76 de recall e 81 de MAP. Agora, se a gente for olhar por classe, a gente tem aqui, ó, 88 para bola, 87 para goleiro, 91 para jogador e 82 para juiz. Então, ficou legal, né? Tudo aqui acima de 82% de acerto, tá até bem legal, considerando que eu só treinei 25 épocas. Por que que tem um resultado até considerável com tão poucas épocas? Porque o modelo já tinha sido pré-treinado para reconhecer pessoas. Então, ele já conhecia pessoas. Então, mesmo eu treinando pouco, ele teve um resultado bom. Se fosse um objeto que não estava no pré-treinamento do modelo, provavelmente com 25 épocas eu ia ter um resultado bem ruim, tá? Então, olha só, agora eu posso pedir para ver as métricas durante o treinamento. Essa métrica aqui chama matriz de confusão. A matriz de confusão te traz os erros e acertos por classe. Deixa eu abrir aqui uma outra janela para vocês verem melhor. Olha só, eu tenho todas as classes aqui. No eixo X, eu tenho a classe verdadeira, e no eixo Y, o que a rede neural predisse. Então, eu tenho aqui bola, goleiro, jogador, juiz e o plano de fundo. Então, isso aqui são as classes reais. E aqui do lado esquerdo, no eixo Y, o que foram as classes preditas. Na diagonal principal, vai ficar aquilo que ele acertou. Então, olha só, de jogador, ele acertou 941. Acertou 941. E o que ele errou, a gente tem que ver aqui com o que ele confundiu, né? Então, 4 ele confundiu com goleiro. E goleiro e jogador realmente é muito parecido. O que muda é basicamente o uniforme, né? Então, faz sentido ele confundir. E ele confundiu 9 com o juiz. E 62 ele confundiu com o fundo, tá? Então, pode ser que esse fundo esteja sendo um problema. Mas porque é importante a gente ver com o que está confundindo para a gente ver quais são os problemas do dataset, como que a gente resolve isso. Então, olha, para a bola ele acertou 14 e errou 2. Para goleiro ele acertou 33 e errou 5. E para juiz ele acertou 96 e errou 19. E o restante aqui de background, ele não acertou nada, né? Porque a gente não tem a classe background. É o que ele confunde com as outras classes. Então, essa é uma métrica bem legal. Vamos voltar lá para o código. Aí a gente tem aqui os gráficos durante o treinamento. Então, aqui, da época 0 até a época 25, esses 6 primeiros gráficos são durante o treinamento e a validação do modelo. Então, o ideal é que ele comece com uma taxa de erro maior e vá caindo conforme o modelo vai aprendendo a reconhecer os objetos. E é isso que aconteceu. Pode ver que os 6 gráficos aqui começaram com uma taxa de erro lá maior, e foram aprendendo, terminaram com uma taxa de erro mais próxima ali de 0. Como foram só 25 épocas, ele ainda estava aprendendo. Se eu continuar treinando aqui mais épocas, a tendência é que esse resultado melhore. Já os 4 gráficos do lado direito são gráficos de métricas de avaliação. Então, esses a gente quer que aconteça o contrário, que ele começasse não tão bom e fosse tendendo a 100% de acerto. Então, olha só, tirando essa precisão, que começou lá com uma precisão alta e caiu e depois foi melhorando, os outros começaram com um acerto baixo e foram subindo, né? Então, tanto o recall quanto o MAP começou lá embaixo e foi subindo. Na época 25 já estava com um resultado um pouquinho melhor. E aí eu posso pedir para ver as imagens durante o treinamento e a validação para ver o que ele está encontrando. Então, você pode ver, ó, com a caixinha azul turquesa aqui, ele está encontrando goleiro, a caixinha branca ele está encontrando jogadores, a caixinha azul escura ela está encontrando bola,
E aqui nenhuma. E o goleiro com essa azulpicina aqui, né? O goleiro e o juiz tem uma cor parecida aqui na caixinha. Então, pode ver, aqui ele marca e do lado aparece a certeza que ele tem, né? Quanto de certeza que ele tem que realmente aquele objeto é aquilo que ele está falando. Aí agora, eu mostro aqui as métricas durante a validação e eu posso pedir para verificar se esse modelo ficou bom agora para o meu conjunto de testes. Então, eu vou passar agora esse modelo que eu treinei para esse objetivo específico e eu quero que ele verifique nas imagens de teste, que são imagens que ele ainda não conhece, para ver se ele consegue detectar os objetos que eu quero. Então, aqui, a única coisa que eu preciso passar é o meu modelo treinado. Então, aqui foi o melhor resultado desse treinamento que eu acabei de fazer. A confiança mínima que eu quero e aonde está o meu conjunto de teste, né? As imagens do meu conjunto de teste. Então, passando isso, coloco aqui para executar. Ele vai olhar em cada imagem e falar o que ele encontrou. Então, aqui, ó, no meu conjunto lá de testes, a minha imagem com esse nome aqui, ele encontrou uma bola, 21 jogadores e 2 juízes. Na próxima imagem, ele encontrou um goleiro, 21 jogadores e 1 juiz. E aí, cada imagem, ele vai falando aqui o que ele encontrou. E eu posso pedir para imprimir essas imagens. Então, esse código aqui mostra essas imagens. Então, ó, nessa imagem aqui, ele encontrou alguns jogadores. Olha só, nessa aqui ele encontrou 2 juízes e alguns jogadores. E eu posso pedir para ele imprimir mais imagens. Aqui ele imprimiu só 3. Eu posso pedir para ele imprimir, por exemplo, 10 imagens. Vamos executar aqui de novo. Talvez não detecte. Acho que eu vou ter que pôr a pasta aqui. Predict. Mas se você quiser entrar na pasta, aqui, ó, você vai vir na pasta de treinamento e você vai encontrar as imagens de treinamento e de validação, que são aquelas que eu mostrei para vocês já. Aqui no de validação, eu tenho tanto as métricas de validação quanto as imagens de validação. E no Predict, eu vou ter as... Deixa eu ver se ficou aqui. No Predict, eu tenho as imagens, todas as imagens. Então, estão aqui todas as imagens. Mas tá certo. Content runs detect. Será que se eu colocar o Predict aqui? Não, eu acho que desconectou. Vou ter que executar tudo de novo. Aqui estão as imagens, eu posso abrir uma a uma e ir colocando aqui o que ela, para eu visualizar o que ela classificou, o que ela conseguiu detectar, tá? Pode ir. Só um minutinho, já. Então, esse aqui é o template que veio lá da Ultralytics, né? Esse modelo aqui detecta jogadores de futebol. Vamos rodar de novo, agora para vocês já viram, do começo ao fim. Então, agora a gente vai começar de novo, mas a gente vai treinar isso para um outro objetivo. Então, eu tenho aqui, obrigada. Mudou, 12h33. Lá no Moodle, deixa eu ir lá na tela, aqui. Quiserem fazer pergunta, pode ficar à vontade, tá? Oi. Pode falar, Leonor.
Não, tranquilo, Márcio, pode falar, depois eu tiro minha dúvida. Oi, desse site ou aplicativo que a gente vai importar as imagens para poder criar o banco de dados? É site, vou mostrar para vocês o RoboFlow. Aqui, ó, no Colab, tá lá, no Colab não, no Moodle, na aula 6, tem esse trecho de código aqui, ó. Esse aqui é uma base de dados de maçãs. Então, a gente vai usar ele agora nesse mesmo modelo. Então, quem quiser copiar já lá, fazer o que eu fiz, fazer uma cópia lá do Colab e ir executando junto comigo, pode fazer, e a gente já vai treinar com essa base de dados de maçãs. Onde que fica o RoboFlow? Aqui, vou entrar. O RoboFlow é um site, você pode digitar lá roboflow.com. E aqui em soluções tem alguns exemplos de áreas que eles têm soluções desenvolvidas. Então, ó, aeroespacial, consumo, medicina, logística, robótica, automotiva. Então, tem algumas áreas aqui. E aqui em produtos tem o campo Universe. Então, lá em Universe, vocês vão entrar lá, eles têm um campo de pesquisa igual ao Google de datasets públicos que estão aqui. Então, aqui, ó, eles estão mostrando alguns exemplos de utilização, mas você pode vir aqui em Explore Universe e perguntar aqui o que você quer de dataset. Vamos pôr aqui vaca. Objeto, detecção de objeto. Então, olha só. Tem aqui uma base de dados com 434 imagens de vacas. Então, se é isso que eu quero trabalhar, eu não sei que espécie de vaca é essa, mas se é isso aqui que eu quero trabalhar, é só marcar aqui, posso clonar essas imagens para o meu dataset. Então, vocês podem vir aqui e pesquisar pelo assunto de interesse de vocês, tá? Então, eu pesquisei aqui de vaca, mas vocês podem pesquisar o que vocês quiserem. Ó, vamos pegar melão, vamos ver se a gente acha. A de melão não achou, ele trouxe aqui, mas ele trouxe outras coisas. Tá vendo? Ó, tem de carro, tem de melancia, tem de laranja, então, banana, romã, então, mamão, cachorrinho. Então, vocês podem buscar, que tem muito dataset aqui. Tem mais de não sei quantos milhões, ele fala ali no início. Quando você entra lá no universo, olha aqui, ó. Mais de 1 bilhão de imagens, mais de 1 milhão de datasets. Então, ó, aqui na área de agricultura, vocês podem ir por área. Se eu clico aqui em agricultura, aí eles já trazem, ó, cogumelo. Essa aqui eu não sei de que é. Essa aqui é de algodão, banana, maçã, borboleta. Aqui de ovelhas, galinha. Então, tem uma infinidade de dataset aqui que dá para vocês aproveitarem. Ó, abelhas. Então, vocês podem aproveitar um dataset daqui que seja do interesse de vocês, ou vocês podem criar aqui, vocês criam uma conta, vai criar lá um dataset, quer ver? Deixa eu mostrar aqui a minha área. Ó, eu tenho aqui áreas distintas, por exemplo, ó, eu tenho um de posição de gado mesmo. Deixa eu voltar aqui esse daqui, acho que... Deixa eu entrar nos meus projetos. Então, você pode criar, quando você cria uma conta aqui, você pode criar pastas e ter projetos aqui dentro deles. Então, vamos aqui, por exemplo, o projeto de peixe, que eu queria contar a quantidade de peixe. Eu venho aqui, trago as minhas imagens e faço as marcações. Então, faço o upload mesmo, como se fosse fazer lá para o Drive, faço o upload das imagens e marco aquilo que eu quero encontrar. Então, aqui, ó, várias imagens com as marcações. Então, esse aqui é do meu projeto. Olha só, eu tenho uma aqui, ó, de raio-x de tórax, ó, com mais de 2.000 imagens. Então, tenho aqui as imagens de raio-x e as marcações com que eu quero encontrar. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Aqui tem um de abelhas, tem de alface, tem um de vários assuntos diferentes. Então, vocês podem tanto criar
uma base de dados de vocês, com imagem de vocês, quanto vir aqui, pegar base de dados pública, vocês podem usar todas as imagens públicas, quanto podem mesclar imagem pública com as suas imagens. Então, vamos supor que você achou uma base de dados pública, mas não tem tudo que você queria. Você pode tirar fotos e acrescentar naquele dataset específico. Ou você tem pouca imagem do seu experimento. Você pode ver se você encontra um outro experimento parecido e juntar essas imagens, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o nosso Oi, Colab. você falou poucas imagens, qual que seria o número ideal, mais ou menos? O ideal é que a gente comece a trabalhar com 200 imagens, tá? Menos que isso, dificilmente seu modelo vai ficar bom o suficiente. Tá bom. Então, vamos supor, você tem 50 imagens do seu experimento real. Você estava fazendo aí numa casa de vegetação, qualquer coisa assim. 50 é pouco. Vai lá no RoboFlow, vê se você não acha uma base de dados parecida, e aí você junta as suas 50 imagens naquela outra base de dados que já existia, e aí fica um tanto bom para você treinar, tá bom? Então, vamos agora lá para o RoboFlow, lá para o Colab de novo. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Pode perguntar. Alguém levantou a mão? Acho que não, né? Deixa eu ver se mandaram no chat. Ok. Então, ó, vamos voltar lá para aquele mesmo código que a gente tinha executado. Agora eu vou executar aqui junto com vocês. Professora? Oi? Em relação à precisão da base de dados, qual é a precisão ideal? Porque eu achei... Aí é muito relativo com o seu problema. Então, para cada problema, tem uma precisão mínima que gira muito em torno do que acontece no âmbito real. Então, por exemplo, a detecção de tuberculose. A taxa de erro humano é 10%. Então, eu posso... 90% de acerto aqui já está empatando com o ser humano. Algo acima de 90% já está melhor do que o que existe hoje. Então, aí depende do seu problema. E existe a possibilidade da gente combinar duas bases de dados? Existe até mais de duas. Você pode pegar várias bases de dados, o de abelha mesmo, eu já juntei mais de 5 bases de dados diferentes. Então, você pega base de dados, por exemplo, de outros países e pode juntar para você ter maior variedade de espécies. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu encontrei aqui uma base de dados agora no RoboFlow, que ela tem 68% de precisão, mas ela só identifica doenças dos frutos. E eu já tinha uma outra base de dados selecionada para tomate, né? Estou a me referir a tomate, que tem 94% de precisão, mas essa só identifica doenças das folhas. Uhum. Eu consigo combinar essas duas bases de dados para trabalhar? Consegue. Aí o que você tem que fazer? Você vai ter que marcar aquilo que não tem marcado nessa nova base de dados. Então, você tem uma que só está marcado doença na folha, e você tem uma que só está marcado doença no fruto. Na hora que você unir, você vai ter que revisar todas as imagens e marcar aquilo que está faltando. Entendi, professor. Tá? Mas dá para unir, sim. Vinícius, quer perguntar também? Sim, professora. Na verdade, assim, eu gostaria de saber se você imagina trabalhar com imagem de satélite, por exemplo, o Sentinel-2 ou o Landsat, associadas às coordenadas do Sistema Nacional, né, de Informações sobre Recursos Hídricos, que foi de onde eu tirei os meus dados tabulares. Uhum. Né? E aí eu queria saber se essa possibilidade ela é real. E assim, na verdade... Você tá aqui em Rio Verde ou você é de outra cidade? Então, eu sou de Rio Verde. Aqui no momento eu não estou, mas agora, nessa próxima semana, eu já estou em Rio Verde de volta. Tá, porque o que é a questão? Poder usar a imagem de satélite? Pode. A questão é que exige muito processamento. Então, provavelmente, você teria que ir para o meu laboratório para você conseguir rodar. Em computador convencional aqui no Colab, você não vai conseguir. Então, se você tem essa disponibilidade de vir e ficar no meu laboratório rodando, ok. Agora, se você vai precisar rodar isso remotamente, aí eu indico que você trabalhe com imagens menores.
Beleza. Tá? Tá, eu entro em contato com você então, professora, mas semana que Tá? vem eu tô Se por você aí. precisar, a gente agenda. Disponibilidade de uso do laboratório tem. Eu tenho 3 máquinas lá com GPU, e aí você pode usar e treinar lá. Agora, se você. Aí tem que ver o seu tempo, né? Se você vai ter tempo de vir aqui presencialmente. Mas Tá se bom. você tiver, ok. Se não, pega a detecção de rios e outros recursos hídricos em imagens menores mesmo. Entendi. É porque na base de dados que eu trabalhei, eu tenho as coordenadas geográficas, né? Então eu estava pensando em trabalhar com outros parâmetros, não só o oxigênio dissolvido, que foi o que eu trabalhei, e tentar associar os parâmetros que eu for avaliar, turbidez, cor e outros parâmetros, às imagens que foram retiradas do satélite de acordo com as coordenadas geográficas que eu tenho, entendeu? Uhum. Ó, no RoboFlow, você pode dar uma olhada, eu coloquei River aqui, ó, já Uhum. apareceu algumas imagens que provavelmente são de satélites. Então, Sim. se você conseguir colocar a imagem num tamanho que dê para processar no Colab, não Uhum. vejo problema, tá vendo? Aqui eles devem ter feito recortes, Sim. transformado para um JPG com uma qualidade menor, né? Então, se Sim. você conseguir fazer isso aqui, ok, pode e dá para trabalhar normalmente. Tem, inclusive, vários exemplos aqui. Aí Tá você bom. pode até usar, aí ó, aqui tem um vilarejo, tá vendo? Aí essa aqui já é imagem de celular, imagem de câmera, tá Uhum. vendo? Ó, Sim. então você pode olhar aqui se tem imagem do jeito que você quer, pode pegar a imagem do satélite, se você consegue baixar elas, mas aí você vai ter que trazer com uma qualidade que você consegue processar aqui dentro do Colab, Entendi. tá Tá bom? bom, Mas beleza. dá para fazer sem problemas, tá? Tá bom, beleza. Obrigado, professor. Mais alguém quer perguntar? Daniel. Professor, eu posso trabalhar em cima dessas imagens? Por exemplo, se eu tenho um dataset pequeno e eu utilizar ferramentas para poder aumentar ele? Tem, inclusive aqui no RoboFlow, deixa eu voltar lá na minha conta para mostrar para vocês. Lá no RoboFlow já tem, quando você rotula as imagens lá, ele já te dá a opção. Deixa eu pegar uma base de dados pequena aqui para ficar rápido para eu mostrar para vocês. A menor, acho que vai ser essa aqui, de 105 imagens. Então, olha só, eu tenho aqui o meu dataset com 105 imagens e eu já marquei elas, mas 105 é pouco. Eu falei que vocês precisariam de pelo menos 200. O que eu posso vir? Posso vir aqui e tentar gerar uma nova versão do dataset. Só um minutinho, gente. Vocês podem vir aqui e adicionar tanto atividades de pré-processamento quanto de aumento de dados. Então, aqui em pré-processamento, olha só, eu tenho rotação, eu tenho crop, eu tenho um resize, escala de cinza. Então, eu posso fazer ajuste de contraste. Então, tem aqui algumas opções de pré-processamento que eu posso fazer. E aqui no Augmentation, eu posso falar quantas imagens que eu quero que aumente. Então, por exemplo, eu posso pôr aqui uma rotação e aí eu pego aquela imagem e transformo em mais 2. Então, eu consigo gerar uma nova versão a partir daquelas 105 imagens que eu tenho e vai gerar mais imagens, tá? Então, consigo chegar em 200 aqui tranquilamente. Então, você pode fazer isso. Faz o upload das imagens que você tem, vem aqui e já dentro do próprio RoboFlow você adiciona essas etapas de pré-processamento de augmentation e aí você vai conseguir mais imagens, tá? Mas vamos tentar voltar lá para o nosso Colab e só executar isso de novo com uma outra base de dados para ver se vocês entenderam primeiro o passo a passo. Então, olha só, vamos começar lá do início. Então, agora a gente vai fazer tudo de novo, ó. Executar aqui para ver se está conectado com a GPU. Criar uma pastinha para salvar todos os treinamentos. Importar as bibliotecas. Instalando aqui as bibliotecas da Ultralytics. Aí, instalou, pronto, ok.
Agora eu importo a YOLO e a função Display e Image. Agora eu vou pular essa parte aqui, que foi aquela parte que eu mostrei para vocês de testar com a imagem já da internet, sem ter treinado o modelo. Então, vamos pular essa parte e vamos direto lá para o dataset customizado. Então, aqui a gente estava usando o dataset de jogadores de futebol. Agora, a gente vai copiar aquela lá do Moodle, que eu tinha falado lá para vocês, que é de maçã. Então, a gente copia aquele código lá. Parece que ele não me deixa copiar. Vocês conseguem, gente, copiar aquele trecho de código lá da tela do Moodle? Eu consegui. Conseguiu? Cola no chat aqui para mim, por favor. Isso. O Lainor Então, já falou. Obrigada. Aqui, você copia esse trecho e você vai colar aqui, ó, onde tinha o import RoboFlow, você substitui por aquele trecho. Pode apagar esse pip install aqui, porque esse quiet faz que ele fique mais rápido, então deixa essa linha ali. Então, olha só, agora é esse dataset aqui que a gente vai usar. Então, executa, ele vai criar a pasta dataset e vai salvar essas imagens lá dentro. Então, olha, que trecho é esse, professora? Eu me perdi aqui um pouquinho. Esse trecho está lá no Moodle, na aula 6. Eu deixei Não, lá. onde a senhora falou? O que eu falei que podia deletar? Tá aí pip install RoboFlow. Aí a única diferença é que aqui o que eu já tinha, tá o pip install RoboFlow e esse igual 1.1 quiet. Mas não tem problema se ficar sem deletar, não. Só vai ficar repetido. É que antes tinha o pip install repetido aqui. Entendeu? Se você colar aí, você vai ver que vai ficar repetida a linha pip install. Pronto, 100%, então ele copiou. Olha só, se eu for aqui para o meu dataset, ele tem que ter baixado aqui, ó, tinha já o de futebol players, agora eu tenho aqui o de maçã. Olha lá, passo de teste, de treino, de validação. Então, agora eu vou treinar. Olha, tinha 25 épocas. Vou pôr 20 agora, só para vocês... Vou pôr 15, na verdade, para ser bem rápido. Olha só, começou o treinamento, carregou a rede, tá aqui, primeira época, ele tá rodando. Então, aqui só para vocês verem que a única coisa que vocês vão mudar é o dataset. Então, o que eu vou querer que vocês façam agora quando a gente terminar essa aula? Vocês vão lá para o RoboFlow, vão achar uma base de dados qualquer de interesse de vocês, e aí vocês precisam começar a analisar lá a quantidade de imagem, se tem as classes rotuladas, se tem esse conjunto de treino, teste e validação. Se tem, escolha uma base de dados qualquer e faça esse treinamento aqui com pelo menos 50 épocas para vocês analisarem os gráficos, analisarem os resultados. Então, para hoje, o que a gente tem para fazer é isso. Vocês vão fazer uma cópia desse Colab, achar uma base de dados lá no RoboFlow e fazer esse treinamento aqui por pelo menos 50 épocas e analisar essas métricas que retornaram. E aí, na aula da próxima semana, eu vou tirar dúvidas e aí eu vou ensinar como criar o seu próprio dataset, como fazer pré-processamento, como mesclar mais de um dataset. Mas lá na própria plataforma do RoboFlow, tem o link para o blog deles, e no blog tem um monte de vídeo com tutorial. Então, quem quiser já assistir esses vídeos de tutorial, de como usar o RoboFlow, como marcar as imagens, lá tem já um monte de vídeo ensinando. Lainor, você ia perguntar alguma coisa? Sim, essa parte de época aí eu não entendi muito bem. A época é a quantidade de vezes que eu estou repetindo para a rede neural aquilo que eu quero que ela aprenda. Então, quanto mais vezes eu repetir, ela vai ficar melhor. É como quando você vai aprender a alfabetização. Você não faz um caderninho de caligrafia repetindo cada letrinha um monte de vezes com o objetivo de melhorar a sua caligrafia? Aqui é a mesma coisa. Eu vou repetindo
é centrada, então aqui eu entro com a quantidade de imagens, aqui em cada época, nesse exemplo, eu estou entrando com 178 imagens que já estão rotuladas com o que eu quero que ela aprenda. Então, olha só, eu trago 178 imagens e falo, olha, nessa imagem tem isso, nessa outra imagem tem aquilo, nessa outra... E ele vai aprendendo. Então, quanto mais eu repito, melhor ela vai ficando. Então, o que eu quero que vocês façam depois dessa aula é treinar com pelo menos 50 épocas. Então, vocês vão vir aqui nesse código, onde está 15 aqui, vocês vão colocar 50. E aqui no trecho anterior, vocês vão colocar um código do dataset que vocês escolheram lá no RoboFlow. Então, deixa eu mostrar aqui. Ó, se vocês acharem uma base de dados lá no RoboFlow, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá para o Rivers, que eu não lembro mais quem perguntou. Olha só, peguei aqui uma imagem, olha só. Antes, aqui ele já traz umas informações para você, ó. Essa tem 102 imagens e só tem a classe River. Essa outra aqui tem 300 imagens e tem a classe Floresta, Agricultura, Bird, não sei o que é, Desenvolvimento. Essa outra aqui, Bom, Não Rotulado e Bad. Então, vocês vão vendo as classes e a quantidade de imagem, pelo menos. Então, onde que está a classe que não está aparecendo, professor? Ah, não está aparecendo para vocês, desculpa. Aqui. Então, aqui, ó, os datasets que eu encontrei, públicos aqui no RoboFlow. Esse primeiro, eu tenho aqui 102 imagens, mas só tem a classe River. Nesse segundo, eu tenho 300 imagens, mas eu tenho a classe Floresta, Agricultura e assim por diante. Cada palavrinha dessa daqui é uma classe que eu tenho rotulada ali dentro. Tá vendo? Então, aí eu analiso o que é melhor para mim. O que está mais próximo daquilo que eu quero. E vamos supor, olha só, essas imagens aqui estão boas, talvez, para eu detectar um tipo de árvore. Eu posso pegar, clonar as imagens, excluir as marcações de rio, que não é rio que eu quero achar é árvore, e marcar as árvores que eu quero. Então, eu posso aproveitar a imagem, mesmo que o objetivo de detecção seja diferente. Então, o que vocês vão fazer nessa semana? Entrar no RoboFlow e achar uma base de dados pública para vocês treinarem o seu modelo, pelo menos 50 épocas, e analisar o resultado. Então, se eu quisesse, vamos supor que eu quero fazer com essa daqui, ó, que tem 102 imagens só. Como é que eu faço para pegar aquele códigozinho? Olha só. Venho aqui em Download Dataset. Ah, peraí. Clico aqui, ó, na versão que eu quero, então, YOLO V8. O meu já acabou os créditos, tá vendo que ele pediu aqui para eu pagar. Mas se você ainda tiver com crédito gratuito, você vai pôr aqui Download Dataset e Show Code. Aí ele vai mostrar esse mesmo código que vocês colaram aqui no chat para mim. Ele vai gerar esse mesmo código ali. Então, olha só, ele já deu a mensagem para mim de que terminou a execução. Então, vamos lá ver. Olha só, a gente tinha pedido para treinar 15 épocas. Ele terminou, trouxe para mim aqui as métricas, ó, ficou um pouco pior do que o modelo que a gente tinha treinado para jogadores de futebol. Agora, deixa eu ver aonde que ele salvou. Runs, detect. Train 2. Esse aqui, ó, é o endereço da pasta. Então, é só eu mudar para o endereço da pasta que eu quero aqui. Lembra que eu falei que a matriz de confusão aqui trazia o que acertou e o que errou? Vamos ver primeiro a foto, porque como eu nem abri o dataset para vocês, é importante que vocês vejam aqui o que é que a gente tinha. Olha só. Eu tenho maçãs, e olha só, eu tenho maçã podre, eu tenho maçã com feridas, eu tenho maçã desidratada, eu tenho maçã no pé, né? E aí ele vai conseguindo falar aqui o que ele encontrou pra gente. Vamos voltar aqui. E aqui eu tenho as taxas de acerto. Pode falar, Paulo. Professora, qual é o número ideal de repetições para treinarmos o modelo?
Quando for o objetivo de vocês mesmo, é começar com pelo menos 200 épocas, tá? 200 épocas. Pelo menos 200 épocas. E a confiança aqui, ó, que é quando você vai fazer detecção, também tem que ser uma confiança maior. 25% vocês entendem que é menos de 50% de certeza. Então, tá muito baixa essa confiança. Então, quando for o modelo de vocês, a gente vai querer uma confiança maior também. Então, o modelo de vocês, do projeto mesmo, a gente vai trabalhar com pelo menos 200 épocas de treinamento e com pelo menos 50% de confiança, tá? Tá, certo. Agora, outra pergunta, professora. Gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não quero que a aula fique muito grande para vocês revisarem. Vou colocar esse vídeo lá para vocês, mas eu já vou liberar lá no Moodle também a aula 7, que tem uma gravação de eu mostrando um outro projeto também. Então, quem quiser já assistir a outra gravação, pode ficar à vontade. Hector, pode falar. Professora, uma época é uma repetição. Uhum. Mas dentro dessa época tem várias repetições, não? Não, tem várias imagens por época. Então, várias aqui, imagens. Isso. Entendi. Nesse modelo aqui, ó, eu estou passando 178 imagens em cada época. E aí eu mostro o que tem nessas 178 imagens, ele aprende essas. Na próxima época eu mostro outras 178 imagens. Se a gente entrar aqui, ó, no conjunto de treinamento, eu posso ver aqui, ó, como é que estavam os batches de treinamento. Deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Olha só, lá no de jogadores. No de jogadores a gente estava entrando com 16 imagens por época. E olha só, cada imagem tem diferenças, né? Eu tenho imagem, inclusive, aqui que tem só o campo de futebol, que não tem nenhum jogador. Eu tenho umas que tem bola, umas que não tá dando para ver a bola. Então, vamos entrar aqui no de maçã. Ó, imagens do treinamento. Aí aqui estão as imagens e as diferenças entre elas, tá vendo? Então, cada época eu entro com um conjunto de imagens e cada época é uma nova repetição com um novo conjunto de imagens. Entendeu? Paulo? Professora, a outra base de dados que eu tenho é do Kaggle, né? Uhum. Como é que eu faço para copiar esse código aí que a professora ensinou a copiar? Para colar no Colab? Eu acho que a do Kaggle não vai gerar esse código. O que gera esse código aqui é só no RoboFlow. Se você não achar a base de dados no RoboFlow, você pode fazer o upload dela aqui mesmo, ó. Porque lá no Kaggle ele já traz essa configuração de pastinhas aqui, ó. Ele já traz essas pastinhas, train, teste, valid e esse arquivo data.yaml, YAML aqui. Aí você pode vir aqui e fazer o upload aqui das pastas. Tá, em vez de gerar o código para baixar, entendeu? Entendi. Essa é uma opção. Mas eu indico agora, nessa primeira etapa, vocês tentarem achar no RoboFlow. Tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Reassistam essa aula e tentem executar com bases de dados diferentes. Deem uma explorada lá no RoboFlow, nos tutoriais do RoboFlow, para vocês verem como que utiliza lá, tá? Quem levantou a mão aí, que já sumiu aqui para mim? Certo, foi sem querer. Oi, Daniel. Só uma dúvida. Qual seria a métrica ali, precision, ideal para atingir? Cada problema tem uma métrica diferente, né? Mas agora não preocupem com métrica ainda não, tá? Preocupem só em conseguir rodar tudo. E aí, na próxima aula, eu vou discutir com vocês com mais detalhes cada uma dessas métricas. E aí, eu vejo o que cada um conseguiu rodar e a gente discute melhor as métricas de cada projeto. Pode ser? Certinho, obrigado. Obrigada, Daniel. Obrigada, pessoal, e até semana que vem a gente continua daqui, tá? Tchau, Tchau, obrigada.